Qual a principal finalidade da Bíblia? Criar e incentivar a idolatria de ideologias religiosas por milênios. Sacrificar com cobranças por barganhas e torturar com culpas as consciências. Promover polêmica e sensacionalismo. Não. O principal motivo dela é provar, por meio de testemunho escrito, em profecias, que o Cristo é o Filho de Deus. O Cristo libertou o Israel da antiga aliança da lei de Moisés, eliminando as suas leis, sacerdócios, templos, dízimos, rituais inúteis. E estabeleceu nova aliança de justiça, em amor absoluto de liberdade, sem discriminações e preconceitos contra pessoas. Portanto, quem cobra algum dízimo, como a antiga lei judaica, nega Cristo. Está comprovado, quem cobra dízimos é o anticristo. O pecado, a injustiça, do povo da antiga aliança é justamente por permanecer a idolatrar a sua lei, negando a sua libertação por Cristo. E lei nunca foi religião. Somente a restauração da verdade liberta e purifica a alma. Vejam todas as provas do Apocalipse de João desvendadas finalmente nestes últimos dias, demonstradas integralmente no livro O Segredo do Apocalipse, por Paulo Arias. Não existem religiões no universo, mas o ser superior e o seu Cristo existem. A humanidade corre um grande perigo oculto neste fim da era de peixes de Cristo, pior até que a natural morte. Nas profecias, por falta de amor real 2/3, ou 0,666, de seres, entre pessoas e espíritos, não têm condições de evolução. Por isso, estes 2/3 vão para o inferno de mundo inferior de consciência agora, depois de suas mortes, quando fechar este dia da era de Cristo. Pois, na existência pretérita 1/3, de espíritos iludidos não evoluíram nem para seres humanos e ficaram como demônios. Outro 1/3 de pessoas que surgiram na Terra ficaram bestas, estúpidos. Assim, resta 1/3 que evolui. Equivale à metade das pessoas, contadas desde o mundo dos mortos, que conseguem evoluir para uma outra existência acima. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Mateus 8:31. Os miseráveis demônios sofrem, e não tiveram nem corpos carnais. Não existe reencarnação. O ser evolui ou não. A comprovação por Cristo é somente de ressurreição em evolução acima. Até Paulo, que não era seu contemporâneo, foi seu maior testemunho. Na primeira vez de Cristo, a confusa Babilônia, Israel, adúltera da verdade, que idolatrava a lei de Moisés e perseguia pessoas, sacrificou a ele. Agora, no retorno de Cristo, na sua segunda vez, continuam não amando a Cristo, mas idolatrando as doutrinas adotadas por Constantino e Lutero. Segunda vez disseram, aleluia. E a fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. Apocalipse 19:3. Os fiéis destas duas últimas doutrinas bestas fizeram pior, mataram e perseguiram muitas pessoas, e não tinham nem mais sacerdócio autorizado para batizar e receber dízimo. Não podemos nos esquecer que na verdade a outra besta religião de Lutero não veio nem diretamente dos assassinados apóstolos de Cristo, mas através da besta religião de Constantino. Portanto, estes religiosos são os novos fariseus, que negam a verdade de Cristo de novo. Por isso, não há mais salvação para os teimosos bestas. Qualquer religioso é idólatra e queima com a verdade no inferno. Não existe o pouco religioso, o ser discerne ou não discerne. O Cristo fez nova aliança em liberdade de justiça de amor absoluto, ultrapassando as arcaicas leis de Moisés. Portanto, a confusa Babilônia e as duas bestas são anticristo e fora da verdade. Mas os seus sentidos foram endurecidos,
porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, segundo Coríntios 3, 14. O Cristo acabou com os sacerdócios, templos, a mutilação da circuncisão, rituais inúteis, e dízimo. Os rituais eram mensagens alegóricas do subconsciente. Não existe nenhum templo no Reino Unido de Deus. E, no amor real não se idolatra algum nome próprio, nem de Deus e Cristo. Quem segue alguma lei mística é infantil, pois não cresce como pessoa. O Deus, eu sou o que sou, de Moisés deu leis com rituais inúteis naquele tempo porque o povo já era místico e muito estúpido, e precisava ser contido, por isso, ele precisou de muitas regras fantasiosas. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Marcos 7, 7. O único batismo válido é no fogo da essência da verdade, do Espírito Santo, sem rituais inúteis. Pessoas esclarecidas não fazem nenhum ritual. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, João 4, 2. Os seus discípulos ainda batizavam os judeus porque eles não tinham o Espírito Santo da verdade como Cristo. Todo e qualquer mandamento limita a evolução de juízo e vai contra o amor real de livre-arbítrio de cada um. Quem é preso a doutrinas não tem o eterno livre-arbítrio de evolução. As leis foram feitas para seres sem discernimento, que precisam de regras. Quem ama supera qualquer lei, pois amor já é respeito. Não existem doutrinas políticas, econômicas e religiosas de fato. Doutrinas são invenções, ilusões, mentiras. E capitalismo é consumismo, é destruição. O Cristo ensinou a compartilhar, isto salvaria o planeta de sua devastação. Deus é amor real. O amor verdadeiro não tem regras, é inefável, ele é livre e infinito. Como puderam não enxergar a verdade por tantos séculos? Pessoas insanas idolatram doutrinas inexistentes e discriminam pessoas concretas contra a lógica da razão. Somente o amor verdadeiro, sem ilusões e preconceitos é o justo mandamento. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós, sacerdotes, no reino de Deus. Mateus 21, 31. Quando as pessoas vão enxergar a pura verdade, sem ilusões ideológicas. O ser humano se perdeu desde o começo, quando ele provou de preconceitos em ilusórias regras de bem e mal. Idólatras decoram escrituras, mas não as compreendem de fato nos seus propósitos. Na verdade, pessoas preconceituosas são mesquinhas e estúpidas, elas julgam injustamente por aparência, sexo, raça, condição, instrução, idade, vestimenta, e por até o que bebem e comem. Ninguém é melhor que o outro, nem pertence ao outro, o amor real é livre e espontâneo. Cada ser é único e incomparável no universo. Quem tem preconceitos contra pessoas não discerne que tem claramente falta de inteligência. O Cristo não injuriava, nem caluniava e difamava pessoas, mas não tolerava inúteis e injustas ideologias preconceituosas. As religiões são cegas, elas não enxergam que elas cometem claramente o crime imperdoável de julgar preconceituosamente pessoas, difamando-as. Elas praticam estelionato, artigo 171, Lei nº 13.22815, Brasil, com promessas de graças, que não podem garantir, em troca de dinheiro e fazem o charlatanismo de rituais inúteis. Tudo isto contra a justiça de respeito aos homens, mas, a justiça desta terra é falha há séculos. Somente a mentira da injustiça é pecado. No fundo, a palavra Deus não significa um nome, mas a condição de ser superior. Até o Homo sapiens é um ser superior em relação aos animais e do instinto neandertal. E, a palavra Cristo representa uma purificação, sem contaminações ideológicas. O humilde é o puro, sem nada de ilusões doutrinárias. Por não ser parcial, ele está ligado ao todo indivisível. Então, de fato, somente o puro Cristo salvou o juízo da humanidade. Portanto, não existe alguma evolução para Deus se não for pelo exemplo de Cristo. Só os puros, como veem as crianças, evoluem.
Se no indivíduo não houver a união de casamento de seu consciente com o seu subconsciente na lúcida pureza, não há a sua evolução para o surgimento do seu ser superior de juízo próprio. A etimologia da palavra ressuscitar vem do latim resurrectio, ressurreição, de resurgere, erguer-se de novo, de outra vez, mais surgere, levantar-se, erguer-se. Ressuscitar tem o mesmo significado de despertar, levantar. O reino unido de Deus não vem com aparência exterior, ele é de estado interior, de essência, de espírito, de consciência, de juízo final. Por fim, constatamos que contra fatos provados na verdade, acima de qualquer doutrina, não existem argumentos. A verdade liberta e salva o juízo final. Resumindo, não há mistério, somente quem sabe amar de fato, sem ilusões conceituais, materiais ou espirituais, evolui eternamente no universo. O amor real é o eterno mandamento. Então, salve a sua consciência e garanta já a sua próxima evolução. Seja puro, Cristo ame a ser superior de juízo, Deus, sobre tudo e o próximo como a ti mesmo, sem doutrinas inúteis, sem preconceitos contra pessoas reais.